A Sorte no Amor conta uma história divertida, romântica e cheia de confusões sobre destino, sentimentos e segundas chances. Ada é uma jovem sonhadora que cresceu acreditando em uma antiga tradição familiar. Segundo as mulheres de sua família, se o primeiro amor não der certo, elas jamais encontrarão a felicidade verdadeira no casamento. Por causa dessa crença, Ada faz de tudo para manter vivo seu relacionamento com Rusgar, um rapaz por quem se apaixonou intensamente. Determinada a não perder o homem que acredita ser seu destino, Ada acaba se envolvendo em situações inesperadas e decisões impulsivas. No entanto, sua vida muda completamente quando ela conhece Bora, um empresário inteligente, frio e extremamente exigente, conhecido por seu jeito perfeccionista e difícil de lidar. Apesar das constantes discussões e diferenças entre eles, Ada e Bora começam a desenvolver uma conexão inesperada. Enquanto tenta salvar seu relacionamento antigo, Ada passa a descobrir novos sentimentos e percebe que talvez o verdadeiro amor não esteja ligado ao destino, mas sim às escolhas do coração. Entre mal-entendidos, ciúmes, momentos engraçados e emoções intensas, a história mostra que o amor pode surgir nos lugares mais inesperados. A série mistura romance, comédia e drama leve, criando uma trama envolvente sobre amadurecimento, autoconhecimento e a coragem de seguir o próprio coração mesmo quando tudo parece confuso. E atenção! Várias séries turcas estarão disponíveis neste canal dubladas em português a partir do próximo mês. Então se inscreva no canal para não perder conteúdos como esse, deixe seu like e acompanhe todas as novidades que estão chegando. Ada sempre acreditou que seu destino amoroso estava ligado à antiga tradição de sua família. Desde pequena, ouviu que as mulheres da família que não se casassem com o primeiro amor jamais encontrariam felicidade verdadeira no casamento. Por causa disso, ela cresceu determinada a fazer qualquer relacionamento dar certo, mesmo quando os sinais mostravam o contrário. Quando conhece Rusgar, Ada acredita imediatamente ter encontrado o homem certo para sua vida. Apaixonada e sonhadora, ela se entrega completamente ao relacionamento, imaginando um futuro perfeito ao lado dele. No entanto, com o passar do tempo, Rusgar começa a demonstrar um comportamento distante e indiferente, deixando Ada insegura sobre os verdadeiros sentimentos dele. Mesmo percebendo as mudanças, ela se recusa a aceitar que seu relacionamento possa estar fracassando. Determinada a salvar seu romance, Ada toma decisões impulsivas e acaba se envolvendo em situações cada vez mais complicadas. Em meio a essa tentativa desesperada de manter viva sua relação com Rusgar, sua vida muda completamente quando ela consegue um emprego em uma grande empresa. É lá que ela conhece Bora, o chefe mais temido e exigente do escritório. Bora é conhecido por sua personalidade fria, perfeccionista e difícil de agradar. Ele não gosta de erros, não demonstra facilmente seus sentimentos e mantém distância emocional de todos ao seu redor. Desde o primeiro encontro entre os dois, as diferenças ficam evidentes. Ada, espontânea e emocional, entra em conflito constante com Bora, que valoriza disciplina e controle acima de tudo. As discussões entre eles começam rapidamente, criando uma convivência cheia de tensão, ironias e situações inesperadas. Apesar das brigas constantes, Bora começa a perceber algo diferente em Ada. A jovem, mesmo atrapalhada em alguns momentos, possui uma sinceridade e uma energia que começam a quebrar lentamente a barreira emocional que ele construiu ao longo da vida. Ada, por outro lado, tenta ignorar a influência que Bora começa a ter sobre ela, já que ainda acredita que precisa salvar seu relacionamento com Rusgar para cumprir o suposto destino de sua família. Enquanto isso, mal-entendidos, encontros inesperados e situações engraçadas aproximam cada vez mais Ada e Bora, criando uma conexão que nenhum dos dois consegue controlar completamente. Sem perceber, Ada começa a questionar pela primeira vez se o verdadeiro amor realmente depende do destino ou se pode nascer de forma inesperada nos momentos mais improváveis. Ada continua tentando salvar seu relacionamento com Rusgar, acreditando que precisa lutar até o fim para não quebrar a tradição de sua família. Mesmo percebendo que ele está cada vez mais distante e indiferente, ela insiste em ignorar os sinais de que talvez esteja se prendendo a uma relação sem futuro. Enquanto tenta manter sua vida amorosa sob controle, o trabalho na empresa de Bora se torna cada vez mais intenso e complicado.
Bora continua sendo um chefe rígido, exigente e perfeccionista, cobrando resultados impecáveis de todos ao redor. Ada, com seu jeito espontâneo e impulsivo, acaba se envolvendo em várias situações confusas dentro do escritório, causando irritação constante em Bora. Apesar disso, os dois começam a passar mais tempo juntos por causa do trabalho, e a convivência diária faz surgir uma proximidade inesperada entre eles. Aos poucos, Bora começa a enxergar Ada de uma forma diferente. Por trás da aparência distraída e das confusões em que ela se mete, ele percebe uma mulher sincera, esforçada e cheia de emoções verdadeiras. Ada também começa a descobrir lados de Bora que ninguém costuma ver. Mesmo tentando parecer frio o tempo todo, ele demonstra preocupação, proteção e pequenas atitudes que revelam um lado mais humano e sensível. Essa aproximação inesperada começa a mexer com os sentimentos dos dois, mesmo que nenhum deles queira admitir. Ada continua dizendo para si mesma que ama Rusgar, mas passa a pensar cada vez mais em Bora e nos momentos que compartilha com ele. Bora, acostumado a manter distância emocional das pessoas, se sente incomodado por perceber que Ada está ocupando seus pensamentos de forma constante. Enquanto isso, situações engraçadas e mal-entendidos continuam aproximando os dois. Conversas inesperadas, momentos de ciúmes e pequenas demonstrações de cuidado criam uma conexão cada vez mais forte entre eles. No entanto, Ada ainda está presa à ideia de que precisa permanecer ao lado de seu primeiro amor para ter um futuro feliz, o que a impede de aceitar os novos sentimentos que começam a surgir. Rusgar, percebendo que Ada está mudando aos poucos, começa a agir de forma mais confusa e manipuladora, tentando não perder o controle sobre ela. Isso faz com que Ada se sinta emocionalmente dividida entre o passado que acredita precisar proteger e os novos sentimentos que começam a nascer sem que ela consiga evitar. Bora também enfrenta seus próprios conflitos internos. Pela primeira vez em muito tempo, ele sente medo de se aproximar emocionalmente de alguém e acabar se machucando. Mesmo tentando esconder seus sentimentos atrás de sua postura séria e controladora, fica cada vez mais difícil ignorar a presença de Ada em sua vida. Assim, os dois entram em uma fase cheia de emoções confusas, aproximações inesperadas e escolhas difíceis, onde o amor começa a surgir exatamente onde nenhum deles imaginava. Ada começa a perceber que sua vida está ficando cada vez mais complicada à medida que seus sentimentos por Bora se tornam impossíveis de ignorar. Mesmo tentando convencer a si mesma de que ainda ama Rusgar e precisa salvar aquele relacionamento por causa da tradição familiar, seu coração já não reage da mesma forma quando está ao lado dele. Ao contrário, é perto de Bora que ela começa a sentir emoções verdadeiras, intensas e inesperadas. No trabalho, a convivência entre Ada e Bora se torna ainda mais próxima. Os dois continuam discutindo por causa das diferenças de personalidade, mas agora existe uma tensão diferente entre eles, marcada por olhares, ciúmes e momentos de aproximação que nenhum dos dois consegue controlar completamente. Bora tenta manter sua postura séria e racional, mas fica cada vez mais evidente que Ada já ocupa um espaço importante em sua vida. Ada também começa a enxergar Bora além da imagem de chefe frio e exigente. Ela percebe que, por trás da rigidez, existe alguém solitário, emocionalmente fechado e acostumado a esconder suas fraquezas. Aos poucos, ela se torna uma das poucas pessoas capazes de fazê-lo sorrir de verdade ou demonstrar emoções sinceras. Enquanto isso, Rusgar percebe que está perdendo Ada emocionalmente e começa a agir de forma mais possessiva e manipuladora. Ele tenta reconquistá-la com promessas e atitudes repentinas, mas suas intenções nem sempre parecem verdadeiras. Isso faz Ada entrar em um conflito ainda maior, porque sente culpa por seus sentimentos por Bora e medo de estar destruindo aquilo que acreditava ser seu destino. As situações dentro da empresa também começam a gerar comentários e mal-entendidos entre colegas de trabalho, aumentando ainda mais a pressão sobre Ada e Bora. Pequenos momentos de proximidade entre eles despertam curiosidade, ciúmes e fofocas, deixando ambos desconfortáveis. Bora, acostumado a controlar tudo ao redor, começa a perder o equilíbrio emocional sempre que Ada está envolvida. Pela primeira vez em muito tempo, ele sente ciúmes, insegurança e medo de perder alguém importante. Ada, por outro lado, tenta resistir ao que sente, mas percebe que já não consegue esconder suas emoções da mesma maneira.
Em meio a tantas confusões, segredos do passado de Bora também começam a surgir, revelando experiências que explicam parte de sua dificuldade em confiar nas pessoas e se envolver emocionalmente. Ada passa a entender melhor o motivo de ele ser tão fechado, e isso acaba aproximando ainda mais os dois. O que começou como uma convivência difícil e cheia de discussões agora se transforma em uma conexão intensa e inevitável. Porém, quanto mais próximos ficam, mais complicada se torna a situação de Ada, que precisa decidir entre continuar presa ao medo de perder seu suposto destino ou finalmente ouvir o próprio coração. Ada já não consegue negar que seus sentimentos por Bora cresceram de forma intensa e verdadeira. Mesmo tentando continuar ligada ao passado e à antiga crença de sua família, ela percebe que seu coração reage de maneira completamente diferente quando está ao lado dele. Cada momento juntos, cada conversa inesperada e cada pequeno gesto de cuidado fazem Ada questionar tudo aquilo em que acreditou durante toda a vida. Bora também começa a mudar aos poucos por causa da presença dela. Conhecido por sua postura fria, séria e distante, ele passa a demonstrar emoções que evitou durante anos. Embora tente esconder seus sentimentos atrás de sua personalidade controladora, fica cada vez mais difícil ignorar o impacto que Ada tem sobre sua vida. Ele começa a se preocupar com ela de maneira sincera, protegendo-a em situações difíceis e demonstrando ciúmes sempre que Rusgar aparece. Enquanto isso, Ada continua emocionalmente dividida. Parte dela ainda sente medo de abandonar a ideia de que o primeiro amor define todo o futuro de uma pessoa. Porém, outra parte já entende que o relacionamento com Rusgar está baseado mais em insegurança e costume do que em amor verdadeiro. Essa confusão emocional faz com que Ada tome decisões impulsivas e se envolva em novas situações complicadas. Dentro da empresa, a aproximação entre Ada e Bora começa a ficar cada vez mais evidente para todos. Os colegas percebem a mudança no comportamento de Bora e começam a comentar sobre a relação dos dois, criando rumores e aumentando a pressão ao redor deles. Mesmo tentando agir normalmente, Ada e Bora não conseguem esconder completamente a conexão forte que existe entre eles. Rusgar, percebendo que está perdendo espaço na vida de Ada, passa a agir de maneira ainda mais manipuladora. Ele tenta provocar ciúmes, fazer promessas e criar situações para afastá-la de Bora, mas suas atitudes começam a mostrar seu verdadeiro caráter. Ada passa a enxergar coisas que antes ignorava, percebendo que talvez tenha passado muito tempo lutando por uma relação que nunca foi realmente equilibrada. Ao mesmo tempo, Bora começa a enfrentar seus próprios medos emocionais. Acostumado a manter distância das pessoas para não se machucar, ele se vê vulnerável pela primeira vez em muitos anos. Ada desperta nele sentimentos que ele não consegue controlar, e isso o assusta profundamente. Mesmo assim, aos poucos ele entende que não quer mais fugir do que sente. Entre momentos românticos, discussões, ciúmes e confissões inesperadas, Ada e Bora acabam se aproximando ainda mais. A relação dos dois deixa de ser apenas uma amizade complicada e começa a se transformar em algo muito mais forte e verdadeiro. No entanto, quanto mais próximos ficam, maiores se tornam os obstáculos ao redor deles. Assim, Ada chega a um momento decisivo de sua vida, onde precisará escolher entre continuar presa ao medo e às antigas crenças familiares ou finalmente aceitar o amor inesperado que surgiu diante dela. Ada finalmente começa a aceitar que seus sentimentos por Bora são reais e muito mais profundos do que imaginava. Depois de tanto tempo tentando lutar contra o próprio coração, ela percebe que já não consegue fingir que o relacionamento com Rusgar ainda significa a mesma coisa. As emoções que sente ao lado de Bora são intensas, sinceras e diferentes de tudo que viveu antes. Mesmo assim, o medo de decepcionar sua família e quebrar a antiga tradição continua mexendo com sua mente. Bora, por sua vez, também chega a um ponto onde não consegue mais esconder o que sente. A presença de Ada transformou completamente sua vida, quebrando a barreira emocional que ele construiu durante anos. O homem frio, racional e controlador agora demonstra ciúmes, preocupação e carinho de maneira cada vez mais evidente. Embora tente manter o controle das situações, ele percebe que está apaixonado de verdade pela primeira vez em muito tempo. Enquanto isso, Rusgar começa a mostrar seu lado mais egoísta e manipulador.
Incomodado por ver Ada se afastando emocionalmente, ele tenta recuperar o controle da relação usando culpa, promessas e jogos emocionais. Ada começa a enxergar claramente atitudes que antes ignorava por medo de ficar sozinha ou de acreditar que estava destruindo seu destino. Aos poucos, ela entende que amor verdadeiro não deve ser baseado em pressão, insegurança ou obrigação. Dentro da empresa, os sentimentos entre Ada e Bora já não conseguem mais ser escondidos. Os olhares, o cuidado e a proximidade entre os dois despertam comentários de todos ao redor. Apesar disso, eles continuam enfrentando dificuldades para assumir completamente o que sentem, principalmente porque ambos carregam medos e inseguranças emocionais. Bora teme se machucar novamente ao se entregar a alguém, enquanto Ada ainda luta contra as crenças que carregou durante toda a vida. Em meio a tantas emoções, os dois começam a viver momentos mais sinceros e intensos juntos. Conversas profundas, demonstrações de carinho e situações inesperadas fazem com que a conexão entre eles se fortaleça ainda mais. Pela primeira vez, Ada sente que alguém realmente a entende e a aceita como ela é, sem exigir que ela mude sua essência. Bora também descobre ao lado dela um lado mais leve e feliz de si mesmo, algo que havia perdido há muito tempo. Porém, quando tudo parece caminhar para um novo começo, novos conflitos surgem e colocam o relacionamento dos dois à prova mais uma vez. Mal-entendidos, interferências externas e decisões impulsivas ameaçam afastá-los justamente quando começam a admitir seus sentimentos verdadeiros. Ada percebe que chegou ao momento mais importante de sua vida. Escolher entre continuar presa ao medo do passado ou finalmente lutar pelo amor que surgiu de forma inesperada. Assim, o destino dos dois passa a depender das escolhas que farão a partir daquele momento, onde amar também significa ter coragem para mudar completamente o rumo da própria vida. Ada chega ao momento mais decisivo de sua vida, finalmente entendendo que passou tempo demais tentando viver de acordo com uma crença familiar que apenas a impedia de enxergar seus sentimentos reais. Depois de tantas dúvidas, confusões e medos, ela percebe que o verdadeiro amor não nasce da obrigação ou do destino imposto pelas tradições, mas sim das escolhas sinceras feitas pelo coração. Seus sentimentos por Bora já não podem mais ser escondidos, e ela entende que fugir deles só fará continuar infeliz. Bora também enfrenta sua própria transformação emocional. O homem frio, distante e controlado que todos conheciam já não existe da mesma forma. Ao lado de Ada, ele aprendeu a confiar, demonstrar emoções e permitir que alguém entrasse verdadeiramente em sua vida. Mesmo ainda carregando inseguranças e medos do passado, Bora decide lutar pelo amor que sente, sem esconder mais o quanto Ada se tornou importante para ele. Enquanto isso, Rusgar finalmente percebe que perdeu Ada não apenas como namorada, mas emocionalmente. Suas tentativas de manipulação deixam de funcionar, porque Ada agora enxerga claramente a diferença entre apego e amor verdadeiro. Pela primeira vez, ela toma decisões pensando em sua própria felicidade e não no medo de decepcionar os outros. Dentro da empresa, a relação entre Ada e Bora já não consegue mais ser escondida. Os dois passam a enfrentar juntos os comentários, os olhares e as dificuldades ao redor deles, mas agora com mais maturidade e sinceridade. Apesar dos obstáculos, o sentimento entre eles se fortalece justamente porque nasce de forma natural, construída aos poucos através da convivência, das dificuldades e das emoções compartilhadas. Bora aprende a demonstrar carinho de maneira mais aberta, enquanto Ada descobre que não precisa mudar quem é para ser amada de verdade. Mesmo diante de novos desafios e situações inesperadas, os dois percebem que cresceram emocionalmente juntos. Ada deixa de ser a jovem insegura que vivia presa ao medo de perder o destino idealizado pela família. Bora, por outro lado, abandona parte de sua frieza e aprende que amar alguém não significa perder o controle, mas sim permitir que a vida tenha espaço para sentimentos verdadeiros. Assim, a história de Ada e Bora mostra que o amor pode surgir exatamente onde menos se espera e que, muitas vezes, os caminhos mais inesperados acabam levando às escolhas mais importantes da vida. Entre momentos emocionantes, decisões difíceis e descobertas pessoais, os dois finalmente entendem que felicidade verdadeira não depende de tradições antigas, mas da coragem de seguir aquilo que o coração realmente deseja. Depois de tantas confusões, escolhas difíceis e emoções intensas,
Ada finalmente entende que passou grande parte da vida tentando seguir um destino criado pelo medo e pelas antigas crenças de sua família. Ao longo de toda sua jornada, ela descobre que o amor verdadeiro não pode ser forçado, controlado ou baseado apenas em tradições. O que realmente importa é encontrar alguém que a aceite por completo e a faça feliz sendo exatamente quem ela é. Bora também muda profundamente. O homem frio, exigente e emocionalmente fechado aprende, aos poucos, a demonstrar sentimentos, confiar nas pessoas e abrir espaço para o amor em sua vida. Ao lado de Ada, ele encontra não apenas romance, mas também leveza, felicidade e uma nova forma de enxergar o futuro. Juntos, os dois enfrentam inseguranças, mal-entendidos e obstáculos que pareciam impossíveis de superar, mas acabam percebendo que cresceram justamente por causa de todas as dificuldades que viveram. Rusgar, por sua vez, entende tarde demais que perdeu Ada ao tentar controlá-la em vez de amá-la de verdade. Essa experiência também faz Ada amadurecer emocionalmente, aprendendo a diferenciar apego de amor sincero. No fim, ela finalmente escolhe seguir o próprio coração sem medo do julgamento dos outros ou das antigas tradições familiares. A história termina mostrando que o destino não é algo totalmente escrito, mas sim construído através das escolhas que fazemos ao longo da vida. Ada e Bora encontram um novo começo juntos, mais maduros, felizes e preparados para enfrentar qualquer desafio lado a lado. Entre momentos românticos, engraçados e emocionantes, a sorte no amor deixa uma mensagem simples e poderosa. Às vezes, o verdadeiro amor aparece justamente quando tudo parece sair do controle. E atenção! Várias séries turcas dubladas em português estarão disponíveis neste canal a partir do próximo mês. Então se inscreva no canal, deixe seu like e acompanhe todos os conteúdos para não perder nenhuma novidade emocionante como essa.